Que a graça e a paz de Jesus esteja no nosso coração esta manhã. O maior sermão pregado na história são as palavras que saem da boca de Jesus. E nenhum sermão, nenhuma palavra pode tocar mais o coração do homem do que as palavras de Jesus. E o texto que é chamado na Bíblia o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, o sermão que é considerado o principal sermão de Jesus, é o único que é chamado o sermão, a pregação de Jesus. Ela começa dizendo: bem-aventurado os humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Tudo que Jesus quer é que alcancemos um coração humilde. E alcançando esse coração, alcançamos o reino do céu. E tudo que o inimigo de Jesus, inimigo nosso, inimigo de nossas almas quer, é que a gente não alcance o coração humilde. E se nós não alcançamos o reino. Agora é difícil saber como ser humilde e como entrar nesse reino. Como deixar o tempo todo e como vencer o tempo todo a arrogância. Como vencer forças tão violentas criadas num sistema caído que só tem uma finalidade: nos afastar do reino dos céus. A única finalidade de Satanás é nos manter no reino das trevas, no império das trevas. E a única finalidade de Jesus é nos transportar para o reino do Filho, o reino do amor, o reino da luz. E ele diz: só tem um caminho, e só os humildes de coração encontrarão esse caminho. Então, a grande luta está entre o orgulho e a humildade, entre ganhar a vida ou perder a vida. Tudo vai se resumir nisso. E toda a estrutura da terra, toda a estrutura caída fora do Éden, ela só tem uma finalidade: levar ao máximo possível ao afastamento da humildade. Afastar da porta pela qual um homem pode acessar o reino dos céus. Por isso, o cerne da pregação, o cerne do chamado de Deus ao homem é: arrependei-vos. É um chamado a renunciar a si mesmo e conhecer a porta do reino dos céus. Só os humildes entrarão por ele. Por isso é estreita, porque pessoa humilde não precisa de nada largo. Pessoa humilde não precisa de porta alta, ele já passa agachando. Não é que é tão estreito assim, o fato é que é o retrato da condição espiritual dos que entram por ele. Jesus chega a dizer: eu falei em parábolas para que eles não entendam. E não entendendo, não se convertam. E não se convertendo, eu não tenho que curá-los. Mas a vocês, aos pequeninos, eu esclareço. Então, as grandes coisas do reino do céu nunca vão ser dadas aos grandes, mas aos pequeninos. Porque Jesus fala em parábola? Porque é tão difícil entender
e compreender Apocalipse, e compreender as coisas mais profundas do reino, e porque há tanta divisão e há tantos grupos contendendo, não, não creio assim, não creio assim, não creio assim. Porque somos arrogantes, por isso que brigamos, por isso que discutimos pontos de vista. Se nós fôssemos humildes, não brigávamos nenhuma vez por pontos de vista. Sabe por quê? Porque os humildes vão saber a verdade e não precisa brigar por ela. Simplesmente porque ele sabe que é verdade. E quem sabe não briga. Só briga quem não sabe. Quem acha. Por isso que você não encontra Jesus brigando. Não é verdade? E Jesus está convidando o mundo inteiro a ser humilde de coração e a encontrar descanso para as almas. E encontrar as portas do reino. E viver a dimensão desse reino maravilhoso. E aí ele diz, quem não for como criança, não entra. Quem não tiver um coração humilde, dependente de Deus totalmente, para saber com Deus e entender com Deus o caminho do reino, não entra nessa porta. Então, quanto mais atitude de dependência e busca, que a verdadeira humildade é essa, é depender e buscar. Depender e buscar. Eu dependo do Senhor e então eu passo tempo com o Senhor. Essa é a natureza principal da humildade, é de que ela agenda tempo para ficar na presença de Deus, perguntando as coisas, escrutinando o coração. Esse é humilde. Humilde é a Maria que senta e escuta. E quer saber de Jesus e quer perguntar mais. Porque eu não sei o que fazer. Humilde é aquele que, mais briguento que seja, por mais cheio de falhas, ainda diz, Jesus, eu não tenho para onde ir. Só tu tens as palavras da vida eterna. Eu não sei o que fazer. Eu aparento ser valentão, brigão, mas na hora do vamos ver, eu corro para o Senhor. E digo, me ajude, me fala comigo. Eu só pareço que sou autossuficiente. Então, Deus tem projeto com as nações, para cada estação. Para cada estação que uma nação se mostrou humilde perante o Senhor, ela foi a ferramenta. Ela foi a ferramenta de missões na terra. Ela foi a ferramenta de evangelismo. Ela foi a ferramenta de manifestar poder. Então houve épocas em que os alemães buscaram muito a Deus. E quando você vai conversar com aquele povo e fica um tempo com eles, você vai ver que lá na essência tem algo bom de humildade dentro deles. Apesar de serem os europeus, e a gente olha como se estivesse olhando para uma grande autoridade. Uma vez eu estava numa pequena igreja, e eu compartilhei, abri meu coração como um brasileiro, e como nós víamos os europeus. Nós não olhamos para os europeus como quem olha para baixo, não é verdade? Europa. Mas quando eu disse isso, eu notei algumas mulheres alemãs com lágrima no olho e diziam, não é assim. Eu vi Jesus, sabe? Eu vi por que Deus levantou aquele país e transformou numa potência, que havia um povo humilde. Havia ali um coração pequenino, até inseguro em certo sentido. E o que Satanás fez com eles? Levanta alguém no espírito de anticristo e diz para ele, nós somos a raça, nós somos uma raça perfeita, melhor que a dos outros. Anticristo. Porque ele sabia que era um povo quebrantado, um povo humilde, trabalhador, sério, e se sentia menor até. Então ele injetou
uma coisa de orgulho tão forte, para eles dizerem que eram uma raça melhor e pura, ariana, e desprezar todas as outras. E Deus tinha levantado a reforma protestante naquele lugar. Deus tinha pego aquele povo e feito deles uma trombeta para as nações, escrito a Bíblia na língua do povo. Restaurou a teologia através deles. Os pensadores, a coisa boa levantou. Mas Satanás sabia que precisava mudar o coração deles. Se quisesse dominar uma nação, tinha que mudar o coração deles. Tinha que pegar e destruir aquela simplicidade, aquela busca pela verdade, aquele desejo. Sabe que quando Lutero traduz a Bíblia, ano seguinte, a grande maioria do povo alemão não tinha sequer alfabetização. Pós-Lutero, a maioria das pessoas sabiam ler, mas não sabiam escrever. E por que eles sabiam ler e não escrever? Porque eles se dedicaram a buscar a Bíblia e a verdade. Então criou uma fase, uma geração que aprendeu a ler e não aprendeu a escrever. E a fome pela verdade levou a reforma protestante para cima. E o céu se abriu sobre eles, por causa daquele coração. E lá na frente Satanás fechou, através de trazer um anticristo, uma tentativa de valorizá-los para poder dizer para eles: levante-se, vocês são um grande povo, não se subjuguem, nós venceremos o mundo todo e vamos fazer guerra. E pouco a pouco admiraram, e era isso que eles estavam precisando de autoestima. Tinham perdido uma guerra em 1914, a finança deles estava mal, mas alguém surge com um discurso e levanta pelo sentimento de orgulho, e com isso fechou a porta do reino do céu sobre eles. Nós vemos a história americana, que se levanta em humildade, em desejo de conhecer a Deus, formar grandes famílias. E eles se levantam e se tornam a potência de missões mundiais. Esparramos o evangelho para o mundo inteiro, evangeliza a nossa América do Sul. Mas começam uma pequena mudança que ainda está em curso, muito forte, e Deus avisando a América: volta para aquele coração, volta para aquele coração. E pouco a pouco, eles vão perdendo o curso da história e fechando a porta do reino. E tem lá uma nação dividida. E onde a gente vai no mundo, as pessoas de países menos desenvolvidos estão falando mal dos americanos. E sempre batendo no mesmo ponto: o orgulho. Esses orgulhosos americanos. E vários homens americanos detectaram isso. E quando eles vão pelo mundo, então eles começam a até pedir perdão. E dizer que lamentam que o poderio que Deus deu a eles se transformou em objeto de orgulho. Deus levou a nação a um apogeu de dinheiro, um apogeu de inteligência, um apogeu de comunicação mundial, e uma potência, e nenhuma nação ainda chegou na potência que os americanos chegaram. Mas sabe, foram perdendo também o caminho da dependência, o caminho de que a glória era de Deus. E agora chegamos à vez do Brasil. E Deus tem falado que Ele tem escolhido essa nação para ser a voz dessa geração, a voz dessa nação. E eu penso que Ele escolheu isso, está fazendo isso, porque ainda há os traços da humildade. Porque é um país que não tinha expectativa, não tinha renome internacional, e sempre chamado de terceiro mundo.
nasceu de é um abortivo, não é nem um filho, nem filho de uma nação. Você vai em Portugal, fala que é brasileiro, é desprezado. Os pais desprezam os filhos, ou seja, a gente é um filho rejeitado, como nação. Não vieram aqui para construir, vieram aqui para roubar, tirar riquezas. A forma como nasce essa nação é a mistura de índio, escravo e exploradores. Então deu isso aí que nós somos. E Deus gosta de pegar as coisas que não são para fazer delas algo grande. Esse é o coração dele. Ele procura na terra esse tipo de gente. Quando ele manda um convite para chamar convidados, e convidados rejeitam, ele diz: vai pelos becos, vai pelo Brasil. Aí que eu mandei convite para a Europa, não vieram, manda então lá para o Rio de Janeiro. Eu vou. E eu estou vendo e sentindo no meu espírito, e os profetas falando pelo mundo afora: Brasil, tu és escolhido. Brasil, eu vou te levantar. Brasil, você é o cenário de uma grande batalha. As potestades do mundo estão de olho em vocês e querem desmanchar o projeto, que querem atrasar o que eu tenho para fazer com a nação do Brasil. Eu creio que Deus tem projetos grandes para outras nações, mas eu não estou lá e não sei. Mas aqui eu sinto no meu espírito, e essa manhã o Espírito Santo tem me falado que Ele está chamando essa nação para entrar no reino do céu, para se conectar com o céu e trazer o céu aqui para a terra, e vivermos o modelo do céu aqui nessa nação. Mas também o Espírito me alerta de que todas as forças infernais estão plantando o seu pé aqui para impedir o projeto. E Deus vai contar com um povo que congrega, que lê Bíblia, que adora, que ensina, para fazer a reversão, para entender o projeto e alinhar. E o que Ele só precisa de nós, um coração humilde para Ele trabalhar, um coração entregue para Ele poder derramar as revelações, os segredos. E através dessa voz profética, através de uma igreja, Ele pode mudar o curso da história política, econômica, de todos os níveis de influência da vida humana. Ele pode alterar e trazer, levantar uma nação para ser luz entre as nações. Muitos profetas viram o Brasil como uma tribo de Judá, como a tribo de Judá. Falar na América do Sul são as 12 tribos, são 12 nações. E o Brasil é Judá, que carrega o cetro. É o leão, que a hora que rugir, levantar, vai libertar os seus irmãos e quebrar o jugo sobre as nações ao redor. E levantando a América do Sul, vai levantar uma força de evangelização e de implantação do reino para o final dos tempos. Brasil, tu és escolhido. Brasil, tu és a nação que tem o maior volume de águas. Isso aponta para as águas do Espírito, para um derramar de Deus. É o símbolo das suas grandes águas, Brasil, que vai das, pelo menos 3 grandes bacias, e um aquífero, e pelo menos 2 aquíferos gigantescos. Enquanto que as previsões, o mundo vai ter falta d'água, Deus vai dizendo: o Brasil vai sobrar água. O Brasil tem água demais. Mas isso é só uma figura no físico do que é no espírito. Uma nação guardada para o final dos tempos. Uma nação também atacada no final dos tempos. Em 2002, o Senhor me mostrava no monte, enquanto orava numa montanha na minha cidade. Ele mostrava uma grande besta, um dragão, saía do Oriente, vinha para o Brasil para dominar a nossa nação.
E eu falava, Deus, o que é isso? E o Dejair estava do meu lado, um profeta de Deus, e ele diz, Léo, Deus está me dizendo que nós temos que ir para a China. Dragão quer pegar a nossa nação. E na época a gente, mas que dragão é esse? E nós fomos à China, irmãos. Mas antes de ir, nós perguntamos, Deus, o Senhor está mandando ir lá e está dizendo que tem que desligar o Brasil da China. O que está ligando? O que está pegando? E Deus mostrava duas bandeiras. A bandeira vermelha da China e a bandeira vermelha do PT. E Deus falou, desliga aí, porque é por aí que o dragão vai pegar o Brasil. Um sistema de governo, Léo, vai vir. Isso era 2002, nem havia vencido ainda. E o Senhor diz, a atmosfera, o reino de Satanás está de olho nessa nação. Depois foi vindo muita palavra profética de como o inimigo queria deturpar, acabar com a igreja dessa nação, sujá-la o máximo possível para que o projeto de Deus não se cumprisse, mas Deus está limpando nossa nação. Deus não mudou a sua voz e não mudou o seu plano sobre nós. Ele vai fazer dessa nação uma luz para as nações. Ele vai fazer um grande rio de avivamento fluir dessa nação e levantar milhares e milhares de pessoas adoradoras e tocar o céu e trazer o céu na terra e estabelecer um modelo para a glória dele, para o nome dele ser exaltado entre as nações. Naquela época, nós fomos até lá. E por 27 dias nós ficamos dentro da China. Fazendo o quê? Obedecendo o que o Espírito mostrava. E o Senhor diz, corta as raízes da árvore que está indo para o Brasil. Essa árvore que sustentará, ela vai crescer, mas ela não ficará forte o tanto quanto eles gostariam. Eles vão querer um domínio, um governo por muito tempo, mas eu não vou permitir, eu vou deixar só um tempo. Aliás, um tempo não, 3 tempos e meio, é a palavra. Porque no Brasil está se cumprindo os sinais do Apocalipse, de uma forma que difícil das pessoas acreditarem. Os escatologistas nunca assinarão embaixo essas coisas que eu estou falando, nunca. Mas eu sei o que eu vivi e o que eu ouvi do céu. Eu só posso firmar nisso. E cortamos, e cortamos, e cortamos raízes de uma árvore que tinha sido transportada para cá, mas que a seiva vinha de lá, a seiva do comunismo chinês. E aí o Senhor diz, estude Daniel capítulo 7 para entender como o inimigo está fechando os céus e como nós precisamos atravessar estes céus e compreender como colocaremos nossa nação conectada com o céu. Se nós não entendemos como ela está sendo presa, não entenderemos como soltá-la. Se não conhecemos os ardis do inimigo, não saberemos como enfrentá-lo. Não que seja necessário, mas é o que Deus pôs para nós nesse caminho, nessa jornada. Então, abre sua Bíblia em Daniel 7, bem rápido, não vou fazer de novo essa explanação que já fiz vários anos. Mas temos que entender como se fecha o céu. E a entender como que nós vamos abrir e manter aberto, amém? Sabe, hoje pela manhã, orando, que abri os olhos, a primeira coisa que eu escutei do Espírito foi, avisa o meu povo, que eu estou muito perto. Ele está às portas, irmãos. Ele está às portas e esse ano nós estamos indo a Jerusalém, daqui uns dias.
Daqui um mês. Acho que não dá nem um mês, né? Dá? Menos de um mês? Em menos de um mês nós vamos sair daqui. Eu estou muito igual criança. Criança com doce. Porque o tema do nosso encontro em Jerusalém, do nosso mover e da caravana é estabelecendo o trono de Deus. E porque eu estou com expectativa, porque são coisas de muitos e muitos anos. E o Senhor tem dito que 2016, o trono dele ia ser estabelecido. Não mais no terceiro céu, mas abaixo agora. Ele vai pegar o lugar das potestades. Ele vai pegar o lugar do trono do dragão, ele falou. Onde o dragão se assentava. Oh, Jesus está descendo com o trono dele. E eu sei que vai ter batalha no céu. Mas já está escrita, essa batalha já está escrita em Apocalipse 12. Miguel e os seus anjos vão vencer o dragão. E não se achará mais o lugar dele no céu. O que João, que subiu ao céu ontem, esse ontem é 2000 anos atrás. Quando João subiu ao céu e ele olhou para frente, ele olhou a história de Jesus, e ele começou a escrever o segundo evangelho, agora chamado de Revelações. Por quê? Porque não tinha acontecido na época dele, seria para frente. Então João é um intermediário de história, ele conta uma história para trás de Jesus, a história de Jesus na terra e a história de Jesus no céu. Então são dois evangelhos na verdade, só que um chama-se As Boas Novas da Salvação, então esse é o evangelho, e o outro chama Revelações da nossa redenção completa. Então um é para mostrar a história para frente, onde eu e você vamos aparecer. Provavelmente João viu a gente, porque ele viu o Apocalipse 12, ele viu e escreveu acerca da batalha que nós vamos viver agora. E ele já descreveu o final, isso é que dá alegria, a gente sabe que já venceu. E ele já escreveu que ele viu uma grande multidão dos que vieram, e eles estavam todos de branco. Ele viu você também, o vencedor. Ele já viu, você está no livro, você está nesse livro. Todos estamos, ele já viu. Daniel anteviu também alguma coisa. Daniel viu o futuro, muito distante. Então, quando a gente voltou lá da China, o Senhor falava desse capítulo de uma maneira muito carinhosa. Eu lembro que ele falava entenda, estuda, eu vou mostrar o que está acontecendo. E diz assim, no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões na sua cabeça. Escreveu logo o sonho, relatou a suma das coisas. E Daniel disse, eu estava olhando na minha visão da noite, eis que 4 ventos do céu combatiam no grande mar, e 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão, ele tinha asas de águia. Olhei até que lhe foram arrancadas as asas, foi levado da terra e posto em pé, como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Este aqui, qual que império que é esse, quem sabe? Babilônia. Esse é o Império Babilônio. Se você combinar o capítulo 4 com o 7, você entende perfeitamente esse livro. O 4 é a estátua, cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés mistos. E você sabe que a interpretação está escrita lá, cabeça de ouro és tu, Babilônia. O império de prata é o Medo-Pérsia, a Média e a Pérsia. O ventre é o império grego e as pernas o império romano. Nesta sequência. Então os anos 500 e poucos antes de Cristo, 700 anos, Babilônia. Depois
Média e Pérsia, posterior, ano 300 e pouco antes de Cristo, Grécia se levanta, e 100 e poucos antes de Cristo, Império Romano, no qual Jesus nasce. E o mistério fica então para os pés, que é um reino misturado de barro e ferro, que pode ser da nossa época, 10 dedos, 10 reinos, e é a época em que a pedra é lançada e o império inteiro de Satanás se deteriora. Então os reinos do mundo desabam e um modelo de reino dos céus implanta-se na terra toda. E aí eu quero chegar no Brasil. Então, quando nós falamos desse leão de asas cortadas, é a Babilônia. Quando você jogar na internet, Nabucodonosor, Babilônia, você vai encontrar facilmente a figura desse leão que estava no trono dele. Era comum usar isso aqui. No Egito também passaram, acho que a Babilônia já buscou isso do Egito. Continuei olhando e eis que o segundo animal era um urso, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas, dentre os seus dentes, foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. E eu continuei olhando e eis que outro animal, esse urso com 3 costelas na boca, é então a Média e a Pérsia, que dominaram 3 grandes regiões na época, chamado Lídia, Frígia e não sei o que lá. Tem mais uma que eu não lembro. E depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro animal semelhante a um leopardo, e ele tinha 4 asas, e de ave nas suas costas também, esse animal, 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Esse aí é a Grécia. É um leopardo, mas com 4 asas. Leopardo é muito rápido, é uma fera extremamente veloz, que é a característica do Império Grego. Alexandre o Grande, quando chegou aos 33 anos, já tinha dominado todo o norte da parte de Israel, já tinha descido a Israel, já tinha descido ao Egito e dominado tudo. Um garoto, gente, um general que aos 33 anos já dominou todo o seu mundo conhecido da época. Deixou pouca coisa de fora e morre repentinamente aos 33 e deixa 4 generais, que são as 4 asas, e esses 4 dominam com 4 reinos e depois vão deteriorando entre brigas internas e casamentos mal feitos e dissolve o grande império grego. Fica somente o quê? A influência para gerações futuras. A língua grega é difundida no mundo a partir daí. Como o inglês é hoje, o grego era no passado. Tão forte foi a influência desse império. E a maneira das pessoas pensarem. Eles ensinaram o mundo a pensar, a raciocinar, a ter lógica. Mas com isso, eles colocam sobre o mundo uma camada de trevas, chamado conhecimento, humanismo, filosofia, que até hoje você e seus filhos são obrigados a estudar na escola, e quando eles ficam na universidade, eles começam a esfriar na igreja, e o pai luta, a mãe luta, e todo mundo luta. Por que meu filho antes orava, meu filho chorava fácil, meu filho era quebrantado, e agora ele argumenta, critica. Não é não, pais? Porque o espírito desse leopardo pega eles lá na universidade, através de professores que estão totalmente tomados com esse espírito de ceticismo e uma crítica terrível. E agora, em nome da inteligência, destrói tudo que é fé. Como se a fé fosse algo burro para gente que nunca estudou, coitadinho. Você tem que acreditar nessas histórias de carochinha de Adão e Eva, né? Não dá para entender que isso aí é só baboseira? É assim que eles fazem. E os nossos filhos vão ficando expostos a isso. E começa a tentar entender com a lógica humana as coisas do Espírito e não vão entender nunca. E o orgulho e a arrogância, e vai sumindo aquele coração humilde. E o reino de Satanás vai ganhando. Por quê? Porque essa é a ideia. Os que entram no céu, o reino do céu é pela porta da humildade. Não da ignorância. Humildade não significa desconhecimento.
Aliás, ao contrário, a grande sabedoria de Deus, e Ele é o rei do reino dos céus. Sabe tudo sobre todas as coisas, e conhece, e sabe, e no entanto é toda humildade. O resto é arrogância de Satanás e ignorância em mais alto grau, de desconhecer o mundo espiritual. Isso é a verdade. Mas, então, esse terceiro animal, e o quarto animal disse, depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso, muito forte, tinha dentes grandes de ferro, devorava, fazia em pedaços, pisava os pés que sobejava, era diferente de todos os outros que apareceram antes dele. Ele tinha 10 pontas ou 10 chifres, que são autoridades. E Daniel ficou olhando esses 4 animais, e ele prestou atenção mais no quarto animal. E nesse quarto animal, ele viu que ele era terrível. Ele fala assim, olha, eu considerava as pontas, os chifres, eis que entre elas subiu uma outra pequena. São os reinos que foram surgindo dentro do Império Romano, da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. Eis que nessa ponta havia olhos como olhos de homem, uma boca que falava arrogantemente. E continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou, e a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. O rio de fogo manava e saía de diante deles, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz, das grandes palavras que provinham da ponta desse chifre, estive olhando até que o animal foi morto, o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Tudo isso que João está vendo é dimensão espiritual. Daniel, desculpa. Eu já catei João e botei aqui. É que os dois são muito semelhantes, eles operam no mesmo espírito. Os dois são apocalípticos, mas mesmo assim é Daniel, não é João. Então, João está descrevendo, Renan. Daniel está descrevendo, Renan. Daniel está descrevendo o que ele está vendo no céu. Ele está vendo o ancião de dias, ele está vendo livros, ele está vendo tribunal, ele está vendo a besta, esse animal terrível sendo julgado, do que a dos seus companheiros. Eu olhava, e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos. E os vencia. Isso aqui é ruim, né, Renan? Vencia os santos, até que veio o ancião de dias, aleluia, interferência. E foi dado juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. E disse assim, o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. Devorará toda a terra, e a pisará os pés, e a fará em pedaços. E quanto às 10 pontas daqueles mesmos reinos, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Esse tempos aqui é calendário. Mudará o calendário. E aqui tem muito a ver com a atuação do Império Romano, que depois ele mudou todo o sistema de calendário, de lunar para solar, de judaico para gregoriano. Das festas bíblicas ele alterou tudo e tirou os shabats, tirou
tabernáculos, tirou todas as festas que eram implantadas pelo calendário lunar e judaico na terra, que era o que Deus tinha, e nasce uma sabedoria que muda tudo e passa ao sol, o calendário solar, e tira todas as festas e a lei dos judeus e coloca um estilo de vida sobre a terra totalmente romanizado. Para quê? Para fechar o máximo possível o acesso ao reino do céu e não deixar as pessoas terem acesso. Através de conhecimento da verdade, ele foi fechando. Então esse era o pior dos animais, e é o que mais deu trabalho, é o que mais persegue os santos, e é o arrogante, fala com arrogância, destrói os outros. Mas, ó que lindo, se estabelecerá o juízo, e lhe tirarão o seu domínio para o destruir e para desfazer até o fim. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. E aqui findou a visão. Aleluia. Queridos, Deus me pediu para entender esse capítulo há 14 anos atrás. E até hoje, ele é a chave para a gente entender o nosso tempo. Porque Daniel viu esses 4 reinos, que ele diz que não foi lhe dado prolongação de vida até certo tempo. E esse reino, ele volta na nossa geração. Esses animais estão vivos e voltam, não na plenitude, mas voltam em Apocalipse, e eles voltam aos pedaços. Quando você lê Apocalipse 13, 12, 13, você vai ver que tem um dragão, no 13 você vai ver que tem 2 bestas, e você vai ver que ela tem pedaços de urso, pedaços do leopardo e desse leão. Aí você fala, ué, então eles voltaram? Babilônia, Medopérsia, Grécia, sim. E nós estamos convivendo com ele. Tanto é que eu já citei o grego, que está dentro das nossas universidades. Está nas faculdades, até mesmo de teologia. Aonde se usa, escuta isso, todo lugar que se usa a força da inteligência, está a Grécia. É diferente da força da revelação. A revelação é uma dádiva, é uma sabedoria que Deus dá para os humildes. E a inteligência, a conquistar conhecimento pelo esforço da inteligência, é humano. É obra humana. E traz arrogância. E fecha os céus. Por isso que Jesus diz, eu falo parábolas, porque eles não vão conseguir alcançar sozinhos. Não é inteligência que desvenda a parábola, é revelação. E a revelação é para quem se dobra e vai, é pequenino, e busca, e Deus fala com ele. E ele vai se orgulhar? Não, porque não foi ele que descobriu, foi lhe dado a conhecer. Por isso que você vê a linguagem dos profetas, foi-me dado a conhecer os tempos. Foi presente, eu não fiz um esforço, irmão, estudei até. Aliás, eu vim da escola de profeta esses dias, e não existe na Bíblia nenhum mandamento para você estudá-la. Não existe ordem para estudar a Bíblia. Existe para ler, meditar, escrever, cantar e orar. Nenhum estudar. Isso é exercício da Grécia. É esforço de massa cinzenta para alcançar. Meditação não é isso, escrever não é isso, cantá-la não é isso, e orá-la não é isso. Então, a Grécia diz, estude a Bíblia, estude. A palavra de Deus fala sobre ela mesma, medita nela de dia e de noite.
E a meditação é diferente de estudar. Meditação é aquele trabalho de boi, ruminar. Decora e fica falando ele novamente. E ela vai entrando em você. Ela vai entrando em você e vai fazendo o trabalho que tem de fazer. Vai se tornando o teu alimento e tua força. Tem nada a ver com exercício mental de cruzar informações. É difícil, né? Pancada vem de todo lado, né, Renan? Vamos dar uma interrompida aqui agora. Ok? Intervalozinho de 10 minutos. E nós voltamos para fazer a conclusão dessa meditação e desse raciocínio. Amém? Rapidamente. Tem um bom cafezinho aqui, ó. Sai pela esquerda. Vamos para a cantina, banheiro e café. E volta 10 minutos. Marca no seu relógio. O povo está me apertando aqui esse negócio de não estudar, é só ler e meditar. Já vieram para cima já. Já vieram batendo já. Que história é essa? Falei, ó, o espírito da Grécia pulou aí já, né? Já tem espírito da Grécia bravo aí dentro já. Manifestando. Aleluia. Isso não significa que você vai ser um vagabundo que não vai olhar para a Bíblia. Pelo contrário, eu te dei 5 tarefas e te tirei uma. Não é verdade? Passei 5 e tirei uma. Tirei o estudo e botei meditar, falar, orar, cantar, escrever. Tudo isso está escrito. Escreverás os umbrais da tua porta. Meditará de dia e de noite. Vai cantar, salmodiar. Louvará o Senhor com a sua palavra. Então você vai começar a cantar versículos. Como eu amo a tua lei, ó Deus. Enche o meu coração com as tuas palavras. Você está cantando um versículo. Ontem o salmista fez isso. O Galber cantou Apocalipse 4 e 5. E você viu a unção que dá? Cantar a palavra? É uma das coisas que tem que fazer com ela é isso. Mas vamos voltar. Então, Daniel no capítulo 7 estava uma chave para a gente entender o Brasil. E entender e receber de Deus revelação acerca de que espírito estava tentando nos tomar, ou está. Eu falo estava já pela fé, aleluia. Irmãos, até uma irmã me comentou ali, poxa, parece que esses 4 animais deu um acróstico aí com o nome de uma pessoa. De fato, naquela época, em 2003, eu recebi um e-mail de uma profetisa e ela falou, Deus mandou passar para o senhor ler as 4 letras primeiras do nome dos 4 animais. Dá uma olhada aí. Leão, urso, leopardo e o 4, animal. Que animal que deu aí? Deu uma lula, aquele animal do mar. cheio de tentáculos, amarrando tudo aí. Não é não? E tem uma barbatana terrível. Barbatana. Esse Renan. Ok, então, o que Deus mandou prestar atenção é que o espírito desses 4 se fundiram e deu luz a um tipo de governo sobre a terra, que tem pedaços de Babilônia, tem um pedaço Medo-Pérsia, Grécia e Roma. E isso está atual. E isso fecha os céus e traz um estilo de governo que pensa que é Deus, que pensa que pode abastecer a vida das pessoas.
ele não é apenas um estilo de governo político servil, que vai servir educação, transporte e as áreas comuns da vida pública. Não. Ele é o que vai trazer solução para o mundo. Ele agora se arroga algo muito maior do que a função pública de 4 anos. Ou seja, não é apenas uma administração pública, é uma administração da vida, dos sistemas. Nós somos a solução. Sobe para um patamar já de puxar agora não mais serviço, mas um endeusamento, um senhorio. E essa filosofia que está regente, que pegou esse governo que desabou, graças a Deus. Agora, por que esse governo desabou? Eu estou profetizando que não se levanta mais, por causa de Daniel capítulo 7. Daniel diz que vai lhe tirar o domínio para sempre. Esse quarto animal é terrível. Ele aparece em Apocalipse, ele se levanta com a força do dragão. E é o dragão vermelho que está lá. Apocalipse 12, o dragão é vermelho. E quando a gente foi na China, a cor que tinha que cortar era o vermelho. E o dragão, o seu filhote que veio para o Brasil e Deus cortou. Agora eu fiquei lendo aqui. E ele ficará 3 tempos e meio. E perseguirá, e se engrandecerá, e fará proezas. 3 tempos e meio. Mas o texto diz, mas o tribunal se assentará em juízo e lhe tirará o domínio. Que bênção! E eu disse que o que acontece no céu, acontece na terra. Irmãos, como nós celebramos. Por quê? Porque nós vimos um tribunal se assentar. E quando diz um tribunal se assenta, significa que ele não existia. Ele é formado só para isso. E você vê que não foi nem o Supremo Tribunal. Ou seja, o Congresso Nacional, o Senado vira tribunal. Ele se assenta na forma de um tribunal. E se assentou e lhe tirou o domínio. Aleluia. Porque estava refletindo aqui na terra o que estava acontecendo no céu. E é interessante que fala que seriam 3 tempos e meio. Mudou tudo. No início eu pensava que era 3 anos e meio. Quantos mandatos ficou esse governo vermelho? 3,5, gente. Exatamente como diz Apocalipse. Agora eu já estou transformando Daniel em João de novo e os livros dele. Assim como diz Daniel no livro de sua própria autoria, no capítulo 7, ele falou que seria assim. Seria assim. 3 tempos e meio, Deus ia lhe tirar o domínio. Eu fiz as contas, irmão, nós fomos há 14 anos atrás, era mês de setembro, mais ou menos, nós estamos agora em outubro, foi esta época mais ou menos, a gente estava voltando da China, ainda não tinha tido nem primeiro turno quando a gente voltou, e a gente recebeu essa palavra e o Senhor disse, 3 tempos e meio. Quando deu os 3 tempos, 3 mandatos e meio, foi tirado o domínio do dragão vermelho, caiu, a palavra se cumpriu, a verdade veio e o Brasil está livre. Aleluia. É demais, cara. Como é que eu não vou crer? E a gente começou a falar isso por ordem de Deus em 2003, foi gravado isso ainda em VHS. Falava que ia ser 3 tempos e meio, só que eu não achava que era 3 mandatos e meio, é claro. E falava muito mais da perseguição à igreja. E o que se tornou esse tipo de governo? Ele se tornou anticristão. Todos os valores que a igreja defende, eles atacam. E agora aqui no Rio precisa acabar de banir em forma de PSOL aí, que está por um fio. Só está faltando aqui para cair, né? E na sua terra também. Mas está quase! Em nome de Jesus. Agora o que eu achei interessante é que aqui no Rio se materializou na forma de um representante da igreja e um representante do crime organizado praticamente. Praticamente.
e do espírito da Grécia, da inteligência do professor, da argumentação inteligente e do antimoralismo, anti-Deus, anti-tudo. Está materializado aqui no Rio a última batalha. Aleluia. E o Rio vai ver desabar o último reduto de Satanás. E nós vamos ganhar essa batalha hoje, em nome de Jesus. Nós vamos subir em adoração, abrir o céu e falar: Senhor, completa a tua obra, meu Deus. Completa e envergonha para sempre os nossos inimigos. Que nunca mais se levante nessa terra ninguém dizendo-se contra Deus, ninguém com o espírito do anticristo. Senhor, redime para sempre esse Brasil. Aqui começou, aqui termina a batalha. Aleluia, é preciso entender. É uma batalha de valores e de deuses. O tribunal já se assentou, já tirou o domínio. Mas parece que ficou um rabinho assim tentando subir. E se pega por aqui, sobe bastante, porque o rio é um portal gigantesco para o Brasil e o mundo. Então eles estão contando com o último reduto aqui. Eles estão contando realmente com a vitória aqui. Já caiu, em nome de Jesus. E o Senhor diz que ia tirar o domínio e entregar o povo dos santos do Altíssimo para sempre. E eu estou contando que hoje a gente vai fazer algo aqui para revelar e acabar com esse inimigo em nome de Jesus. E Deus vai contar com um povo humilde. Vai contar com gente que vai agora, nessa hora, num nível de adoração, nós vamos subir. E o Senhor vai revelar como é que vai desfazer para sempre isso. Eu sei que há um clima meio de oba-oba e já ganhou. É bom, muito bom, mas vamos garantir, né? Vamos garantir com uma ação profética que estamos reunidos. Vamos pedir para o Senhor fazer isso entre nós. Em Apocalipse, agora sim, do livro de João. Quase que eu falei o Apocalipse de Daniel. Vocês chegaram a rir antes da hora. Veja só, no capítulo 12, é a batalha do dragão contra a mulher. O dragão vermelho perseguindo a mulher. Mas Miguel se levanta com seus anjos de batalha e não se achou mais o lugar dele no céu. Estou no versículo, capítulo 12, verso 7, verso 8. E foi precipitado o grande dragão. Aleluia. Irmãos, nós estamos vivendo aqui no nosso país, nesse Brasil que é Israel. Todas essas batalhas aqui. Está acontecendo aqui. E há 14 anos atrás eu perguntava para o Espírito de Deus: Pai, por que o Senhor fala que anticristo quer o Brasil? Esse dragão, o símbolo de anticristo, era Israel, Senhor. Toda a escatologia que eu estudei até hoje sempre colocou Israel no centro. É Israel, não é Brasil. O anticristo quer pegar lá, não é aqui, Senhor. Como se eu pudesse ensinar alguma coisa para Deus. Mas era assim que eu falava. E sabe o que ele me disse, Renanzinha? O Brasil é Israel. E ele me deu 3 provas e eu passo elas para você hoje, de novo. Ele diz: escondi azul e branco dentro do verde e amarelo. Ele diz: pesquise o sobrenome dos brasileiros. Mais de 5.000 sobrenomes são de judeus. Que vai do Oliveira, do Lima, do Pereira, do Azevedo, do Rocha, do Santos, do Souza, do Barbosa, e vai embora. Tudo quanto for animal, planta, flor, fruta, profissão, pedra preciosa, tudo. E ainda fora um monte, mas muitos, 5.000 sobrenomes. Desde os que fugiram da Inquisição de 1492 e fundam esse país em 1500. Daí para frente é tanta gente que vem de Portugal e Espanha, dessa raiz, e está aí na nossa cultura.
E a terceira coisa que ele me mostrou foi o próprio nome do Brasil. Uma visão B-R-A-S-I-L. E vem uma espada do céu e toca a letra B. E esse B vira a letra E. E eu comecei a ler, Erasil. Por que esse anjo cortou a letra B e ela virou uma letra E? Tirou aquelas duas voltinhas e ficou E. Aí de Erasil virou Israel. E Deus diz, eu escondi este segredo por 500 anos. Brasil é o meu Israel. E eu vou fazer aí no Brasil o que eu fiz com Israel. E Deus levantou o Brasil para conectar com Israel. Eu amei quando o pastor pegou a palavra aqui para fazer o primeiro momento de apresentação, de abertura de oração. E a primeira coisa que fez foi orar por Israel. Lá em Maceió, um pastor amigo meu, um apóstolo, fez um seminário de intercessão. E ele diz, eu estava sem assunto, cada um trouxe uma palavrinha, eu botei os pastores locais para pregar. E eu, como apóstolo, estava sem nada. Ele falou, eu falei, Deus, que coisa ruim, né? O Senhor não me entregou uma mensagem, eu vou... Mas ele foi lá para... Depois que todos os pastores pregaram, ele foi fazer o fechamento. E Deus tomou a boca dele e disse, orem por Israel. Esse é meu chamado para o Brasil. E ele falou, Jerusalém está em perigo. Jerusalém é a cidade-alvo do inimigo agora. E é o ponto de contato, o único ponto de contato entre o céu e a terra, onde Deus encarnou e se tornou a ponte de ligação para o mundo. Quando você protege esse canal, você protege o altar principal da conexão e o altar por onde ele também vai tocar. E aí, a hora que ele falou isso, Deus começou a tomar as pessoas num choro. E ele diz, apóstolo Léo, lá na igreja agora, ninguém nem sequer consegue comer um prato de comida sem primeiro orar por Israel. A gente vai orar pela comida, ora primeiro por Israel e depois pela comida. Vai abrir o culto, ora primeiro por Israel e depois pelo culto. Vai fazer uma compra, uma venda e vai sair de manhã, vai fazer oração. Ele diz, e tem hora que já comecei a orar por Israel e esqueci os outros assuntos, já tinha passado 1 hora e só Israel, só Israel. Eu fui orar pelas crianças da igreja, departamento infantil, comecei a orar pelas crianças de Israel, para Deus proteger em épocas de aflição e guerra. Vou orar por dízimo e oferta, começo a orar pelo templo de Israel, e todas as ofertas que o próprio Deus deu ao mundo, que é o seu filho, e esse povo que nos deu a Bíblia, e começo a orar, e falo, não tem mais jeito, a gente se grudou. E Deus tomou a boca do profeta Dejair, lá na escola de profeta, e disse, esse é o meu desejo para toda a igreja do Brasil. Que ore por Israel. Que interceda por Israel. Porque nós somos um tipo de Israel que Deus levantou na terra para se conectar com eles. E ele disse, o Senhor, isso está trazendo grande bênção e proteção para o Brasil, por amar e orar e proteger por Israel. O que você dá para eles é o que vocês recebem. Uau, tremendo. Vamos dar muito mais, amém? E daqui uns dias a gente está indo para lá, e eu estou levando ouro de muitos de vocês que também entregaram em ouro, e vamos entregar a oferta em ouro e o pedido de perdão, pedindo que Deus nos abençoe, que protege eles, que abençoe eles com esse ouro, e que nos protege muito mais e levante a nossa economia que está caída. E estaremos lá fazendo isso, e depois disso, vendo a chegada do reino, o trono sendo estabelecido lá e aqui. Lá para dominar a terra fisicamente e não deixar Estado palestino, não deixar destruição, não deixar inimigo. E aqui para dominar a região celeste e nunca mais se assentar potestades, a não ser os anjos de Deus, dominando o território espiritual que está em cima de nós. A tarefa da igreja é uma batalha no céu, a de Israel é uma batalha na terra. E nós somos a nação que Deus resolveu conectar com Israel até no nome. E um dia desses, escutando a TV lá da Batista da Lagoinha, uma pastora fez uma explanação do nome Barzilai, que era um amigo de Davi na Bíblia, e também é um nome que tem as mesmas letras da palavra Brasil. Brasil em Israel é Barzil, Barzilai, o brasileiro é o Barzilai.
Então, quando ela pegou as letras, você sabe que em hebraico não se usa a vogal para escrever, só para falar. Então você tira A, você tira I, você tira qualquer vogal. E aí dá o quê? As consoantes para escrever Brasil. É B, R, Z, porque S é só aqui no nosso país que tem som de Z, mas fora tudo é Z, e L. B, R, Z e L. E ela diz, não é uma coincidência que essas 4 letras sejam exatamente as iniciais das mães de Israel? Jacó não casou com 2 mulheres que tinham 2 concubinas e que deram luz a 12 filhos? Quem eram essas 4 mães de Israel? B, de Bila, R, de Raquel, Z, de Zilpa e L, de Lea. As 4 mães formam a nação brasileira. Ela é também fruto das 12 tribos de Israel. Nós somos essa nação. Que coisa extraordinária, a codificação, como Deus codificou aqui no Brasil e deu realmente o DNA de Israel nos códigos secretos. Aleluia. Com isso nós chegamos então ao entendimento de que, por mais que Satanás tenha montado um esquema, e veio para cima desse país com toda a sua sujeira e violência, como tem ido para cima de Israel. Me parece que a vitória do Brasil também será a vitória de Israel. Brasil vencendo na atmosfera espiritual, Israel vencerá na física. Esses dias a Unesco declarou que Jerusalém, que o povo judeu não tem conexão com o monte do templo. E, infelizmente, entre os 24 países que concordaram com essa declaração, estava o Brasil. Porém, houve rapidamente mobilização, orações pelo Brasil afora. 3 dias depois, o Itamaraty manda revogar a nota, o Brasil sai dessa concordância absurda, discorda, e a própria Unesco voltou-se a Israel e pediu perdão pela besteira que fez e falou. E eu achei lindo, porque Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, foi à ONU, e diante da ONU diz, a ONU um dia foi força moral, hoje é uma farsa moral. Rapaz, você fala isso dentro, na tribuna da ONU, e diz, 20 sanções, 20 pronunciamentos contra a nação de Israel, vocês fizeram durante a nossa história. E tem 3 pronunciamentos aqui contra o restante das nações do globo. Israel, em 60 e poucos anos, tem 20 pronunciamentos. 20 recriminações saíram desse lugar. E enquanto, para as outras nações todas juntas, apenas 3. Isso é uma farsa. Ele diz, em Israel, vocês mandaram uma sanção contra, dizendo que em Israel nós temos abuso da mulher. A última que fizeram contra nós foi dizendo que nós temos violência contra a mulher, abuso contra a mulher. Ele diz, em Israel, mulheres pilotam caças, em Israel dirigem empresas, universidades, e as 2 últimas pessoas que lideraram a Suprema Corte são mulheres, e a dirigente, abaixo do primeiro-ministro, é mulher. Enquanto elas são estrupadas, vendidas e violentadas nos países vizinhos, e não há uma menção sequer contra eles. Mas contra nós tem. Isso é uma farsa, esse lugar. Meu Deus. E ele diz, mas uma coisa é certa. Pouco a pouco, as nações que sentam nessas cadeiras estão cada dia mais se aliançando com Israel
para combater o terrorismo e para a busca de tecnologias de ponta. Em breve vocês verão a mudança e ela vai começar aqui, dentro. E o Brasil mudou o seu voto contra Israel. O Brasil voltou a ter relações comerciais fortíssimas com Israel. E nós estamos indo lá para entregar ouro e pedido de perdão. E Deus vai levantar o Brasil como um parceiro de Israel e vai fazer um grande avivamento nesse lugar, aqui e lá. Queridos, eu não tenho dúvida de que Deus está realiançando o Brasil e Israel. Há muitos anos, muitos meses, nós lançamos uns slogans, uns desenhos das bandeiras Brasil e Israel junto, meio Brasil, meio Israel. E por anos, mover apostólico, declarando unidade com Israel. Mas passou alguns anos, as visões no reino do Espírito, alguns anos atrás, não era a bandeira brasileira que estava junto com Israel, era uma bandeira vermelha que estava conectada à bandeira do Brasil. Mas eu garanto, aleluia, levanta isso, levanta isso, levanta isso, levanta isso, levanta isso, levanta isso. Eu garanto que Deus já reconectou e nós estamos embaixo da bênção novamente. Aleluia! E vocês sabem que as cidades fazem irmanações. Cidades de uma nação irmanam com outras. Você sabe disso? Que é declarado. Por exemplo, a minha cidade onde eu moro, ela é irmanada com uma cidade do Japão. E isso faz uma abertura para relações do que tem naquele país vir para esse e desse vir para aquele. Eu estava em Alta Floresta, no Mato Grosso, e o prefeito me perguntou: Léo, tem representantes da Alemanha aqui querendo que Alta Floresta fique irmanado com uma cidade da Alemanha. Você tem alguma sugestão? E ele falou: porque eu gostaria, eu ouvi você falar, Léo, numa palestra de uma cidade que teve 100 anos de torre de oração na Alemanha. Eu falei: sim, existe uma cidade, o nome dela é difícil falar, Erhenhof, um negócio assim. E aí, ele falou: me passa os dados dessa cidade, que eu vou pedir para esse grupo da Alemanha que está aqui, colocar essa cidade aqui do Mato Grosso, conectada com lá. E eu passei para ele, e eles vão irmanar. Agora, por que eu estou falando isso? Vocês sabem com quem o Rio de Janeiro é irmanado? Com Jerusalém. Politicamente foi feita uma aliança há muito tempo, em que irmanaram Rio de Janeiro e Jerusalém. Então, se o Brasil é Israel, o Rio é Jerusalém. Aleluia! Vai vir a glória do Senhor nessa cidade. Algo grande tem que acontecer aqui hoje. E eu só soube disso esse ano. E olha que a gente pesquisa, aprende tanta coisa. Quando eu vi isso esse ano, Rio de Janeiro foi aliançado e irmanado. É bom e é ruim ao mesmo tempo. Por quê? Mas vamos pensar que é bom só. Você sabia que a conexão entre o terrorismo de Israel e o crime organizado, o terrorismo daqui, estão interligados? Você sabia, por exemplo, que os erros da igreja daqui liberam pecados que podem atormentar a vida deles lá? E que a igreja tem mais, ela está num nível acima. Eu não posso falar isso porque depois fica tão difícil gastar um tempo para explicar, mas a igreja, por ser celestial, Israel é uma representação do reino terreno, e a igreja é uma representação do reino celeste. Por isso que Abraão viu duas visões para Deus explicar para ele como seria a descendência dele. Uma ele disse: será como areia, e a outra será como... Mas não estava falando da mesma? A gente pensa que são duas figuras da mesma coisa. Não.
ele estava dizendo, Abraão, sairá dos teus lombos uma descendência numerosa que vai ficar na terra. Não é que ficará na terra, no sentido de, é que ela possuirá a terra. E a outra descendência será para possuir as regiões celestes, que será como estrelas. Uma é a igreja e a outra é o povo. Uma vai ser baseada na sua fé, que vai sair de muitas terras, tribos e nações, vai formar uma nação santa, que vai dominar as regiões espirituais, e a outra vai ser do seu lombo, não só da sua fé, mas da sua carne, da sua genética, e que vai dominar sobre a terra como a areia do mar. Então, a terra e o céu estavam conectados na semente de Abraão, pelo sangue humano e pela fé divina. Assim a igreja Israel se torna uma nação só, e a conexão é um homem chamado Abraão. Aleluia. E o descendente de Abraão, Jesus, é que vai fazer os dois povos. Por isso Jesus tanto é Deus, quanto é homem, tanto é terra, quanto é céu, e está conectado, e nele tudo se completa. E agora Deus pega uma cidade espiritual e uma cidade terrena chamada Jerusalém. Ambas estão conectadas. E aí pega Rio de Janeiro e bota nesse conjunto de sabedoria de coisas e fala, peguei vocês e anexei junto com eles, para ser a cidade símbolo. Por isso, o que sai do Rio toca o Brasil e o mundo. Por isso a capital tinha que ser aqui. O filho pródigo é isso aqui. Por isso que os deuses do Olimpo, todos vieram sentar aqui para tentar te sujar. E por isso que a última batalha desse vermelho está sendo aqui. E em nome de Jesus, essa Jerusalém, Rio de Janeiro, vai se limpar e vai ser glorificada e vai ser avivada e vai transferir como um presente essa unção para Jerusalém da terra, e o povo de Israel vai ser abençoado pelo que Deus fizer aqui. O papel profético do Rio é muito importante por causa dessa irmanação. Vamos buscar o Senhor agora, porque nós precisamos entender mais sobre esse mistério e pedir para Deus tirar o que puder, o que cada um de nós puder, como representante dessa terra, tirar de nós as opressões. Se nós passarmos os céus mais altos, se nós conseguimos atravessar essas camadas mais e mais, nós estamos abrindo um caminho profético para a nação de Israel passar também, para conhecer mais. E quanto mais paz sobre o rio vier, mais sobre Jerusalém nós teremos. As potestades que oprimem lá são as que oprimem aqui. As que nós vencemos no reino do Espírito aqui, vão ser as que serão vencidas lá. Israel não está fazendo batalha nos ares, quem está fazendo é a igreja. E se Deus conectou Israel, Rio de Janeiro com lá, a atmosfera de Jerusalém, ela é controlada pela cristandade ou pela maturidade da igreja do Rio de Janeiro. Não joga essa responsabilidade, né? Tem gente que está dizendo, não, por favor, não. Por isso que eu disse que era bom e responsabilidade demais ao mesmo tempo. Então, os humildes de coração. É um chamado agora para sermos humildes, para carregar uma glória tão grande de sermos a representação de Jerusalém e ao mesmo tempo a cidade do grande rei, a cidade que vai ser portal para um rio de Deus descer, para a glória de Deus descer, e precisa ser o portal através de apóstolos, profetas, crentes, irmãos espirituais, que se rendam bem a Jesus, para que Ele passe com sua glória sobre os nossos irmãos judeus, para proteger Jerusalém em pouco tempo. Alguém me disse aqui há pouco tempo atrás que escutou uma frase do reino do Espírito, um sonho, dizendo,
Jerusalém será atacada. Não sei quem foi. A pessoa disse, eu não vi o mês, acho que foi você. Mas eu vi, não vi o ano, mas eu vi o mês. Era 4 de novembro. E eu sei que é o mês que Deus mandou a gente ir para lá. Não sei se essa bomba vai ser espiritual ou física. Mas há um ódio declarado contra Israel e Jerusalém. Há ódio no reino do Espírito. Quem não tem o Espírito do Senhor e não se conecta no terceiro céu e não ouve, não consegue entender, não tem, quem tiver uma fagulha que Satanás controlar, vai odiar Jerusalém. Vai odiar o povo de Israel. Não dá para entender porque 20 sanções contra eles, 20 pronunciamentos declarando condenações contra eles, enquanto que 3 contra o resto do mundo. Enquanto você vê, você olha para a África, irmãos, uma ditadura, uma matança que os islâmicos fazem lá. Você olha para o Iraque, para a Síria, destruído. Alepo, não sobrou pedra sobre pedra. E não tem um pronunciamento contra. Por que ninguém pronuncia contra? As nações se reúnem e não dá uma palavra contra. Não envia exército para protegê-los. Só agora, depois de 5 anos de guerra destruindo a Síria, começaram a tomar algumas medidas. E quem? A Rússia. A Rússia, que foi primeiro que é considerada um país terrível, não sei o quê. Tiveram mais humano, tiveram mais sensibilidade de proteger os cristãos do que as outras nações. Mas não vamos deixar nos enganar. Toda essa guerra em contorno de Israel está atraindo exércitos. Todos os exércitos do mundo estão caminhando para lá. Estão estacionando no Oriente Médio. Os exércitos russos, franceses, ingleses, americanos. E já os que já estão lá por natureza, os da Síria já estão, os do Irã já estão, a Arábia Saudita já está armada. Gente, e é tudo em volta de quem? Israel. Estão brigando entre si. Estão fazendo lá uma confusão. Israel está assim, ó, observando. Bala para lá, bala para cá, entre eles. Rússia chegando. Natan foi arrebatado um dia desse. No dia da quarta lua de sangue, um garoto chamado Natan, de 14 anos, foi arrebatado. Morreu e ressuscitou. 15 minutos ele ficou na glória. Foi para o céu dos judeus. Porque ele é judeu e ele foi ver a dimensão. Deus levou ele. E disse, ele voltou dizendo, haverá a terceira guerra mundial. Eles não começará por causa de Israel, mas se voltará contra Israel. A mídia russa já diz que começou. E de fato, só nós que estamos longe, os países estão longe que não estão sentindo. Mas se você morasse na Síria e falasse a guerra vai começar, ele zombava de você. Ele falou o quê? Vai começar? Ele vai dizer, nós estamos há 5 anos já. Já há 5 anos nós não temos mais casa. Milhares não, milhões fugiram do Oriente Médio e foram morar na Europa. Milhões. Porque a guerra já começou. Só que ela fisicamente ela está concentrada numa região que não nos atinge. E a Europa só sente o reflexo por causa das levas de pessoas que estão fugindo. Mas a guerra já começou. E esse garoto diz, a guerra já começou. Quando os rabinos perguntaram para ele, quando iniciará? Ele disse, já começou. 14 anos, ele nunca foi religioso, não sabia um versículo. E ele usou a palavra Gog se levantará. Gog e Magog, ele disse. Fala, você já leu a Bíblia? Ele diz, nunca fui religioso, nunca, minha família é secular.
Impressionante. E ele diz que o Messias já é conhecido, só que já está entre nós, ele diz. Quem é o Messias? Ele está entre nós. Quem é ele? Ele não pecou. Nunca pecou. Ele é muito famoso. Falou, eu só posso dar as características, não dá para dizer quem é porque ele não deu o nome. Aí ele não foi autorizado a falar nome, ele diz, não tem. Só me deram as características para falar. Muito famoso, já está entre nós. É conhecido e nunca pecou. E é claro que é judeu. Eu também conheço só um assim. E ele diz, quem vai comandar as forças de Gog? Quem é Gog? Ele diz, Obama. Cara de pau assim, sem medo de nada. Obama. E vai atacar Israel? Vai, as forças vão começar entre elas, os exércitos vão se atacar, depois Israel. O alvo é Israel, só que não parece, ele diz. O alvo é nós, é Jerusalém, ele diz. Jerusalém. O alvo é Jerusalém. Só que vão atacar de lá para cá, e depois, de repente, vai vir para cima de nós. E o que vai acontecer? Ele diz, vai morrer milhões de nós. Gente, escutei aquilo, chega, dói o coração. Rio de Janeiro, vocês são Jerusalém. Se você soubesse que vocês serão atacados, haverá uma grande guerra. E milhões morreriam. Como vocês orariam? Deus irmanou vocês a eles. Essa é a paixão que a gente precisa orar hoje de manhã. É com esse coração e com esse entendimento. E aí vai sair a oração do jeito que Deus espera. Para livrar a santa cidade, Jerusalém, o Rio de Janeiro, de ser destruído. Jerusalém de ser totalmente destruída. Perguntaram a ele, o garoto, quanto tempo vai ser essa guerra? Ele disse, 2 semanas. E o exército de Israel vai vencer? Ele disse, vai segurar por 2 dias. E aí nós não teremos nem mais munição. E eles vão destruir tudo. Quem vai se livrar? Só os que se arrependerem. Só os de coração quebrantado vão se livrar. Como quem vai livrar? O Messias. Como será? No Monte das Oliveiras. O que vai acontecer? 2 testemunhas se levantarão. O garoto nunca leu Bíblia. Como será? Ressuscitarão, um à direita, outro à esquerda, e o monte partirá. Citou Zacarias. Esse garoto foi arrebatado na 4ª lua de sangue. No dia de Pentecostes do ano passado. Quando a guerra começará? Já começou, ele disse. Por que nós não estamos vendo? De repente verão. Jesus me disse essa manhã, no meu espírito, eu acordei escutando, diga ao meu povo que está muito perto. Está muito, muito, muito perto. Meu povo está muito perto. Tudo está para acontecer. Jerusalém não pode mais ser destruída. E Deus está nos confiando uma chave essa manhã. Irmãos, Deus foi gracioso para conosco. Muito, muito mesmo. E na sua graça Ele livrou a nação. Livrou do dragão vermelho,
do maior espírito de engano que já pousou sobre a nossa nação. 14 anos, 3 tempos e meio, e o Senhor meteu um tribunal e tirou. Agora só falta Jerusalém. Só falta Rio de Janeiro. Cidade irmanada com Jerusalém. E nós estamos reunidos nesse lugar, creio eu, com o chamado de sermos humildes e quebrantados, e através de orações profundas e deixando nosso espírito subir aos céus, nós saberemos o que fazer. O Espírito Santo está dizendo: vem, 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 noiva, porque eu quero que você saiba. Eu quero que você ore corretamente. Eu quero que seu coração se posicione em favor dos seus irmãos. Essa semana, durante a escola de profetas, eu vi aquele profeta dizendo assim: Jerusalém é como uma mocinha, uma virgem, que o inimigo abusa e ensanguenta ela. O prazer maior de Lúcifer é violentar a cidade do grande rei. É pegar a filha de Sião e fazê-la chorar. É trazer sobre ela opróbrio e vergonha, e tirar todo o manto da sua santidade, e rasgar suas roupas, e deixá-la caída, envergonhada. Tirar a glória e dizer: não, o teu rei não vai te querer. Ele é santo e não vai suportar a sujeira que eu coloco em ti. Mas assim como Deus levantou o profeta Amós, Oséias, e a fez amar a meretriz, assim Deus faz com que o seu Santo Espírito e profetas e apóstolos amem Rio de Janeiro, amem Jerusalém. Diz: ela vai ser purificada para o meu Deus, ela será limpa. Espírito Santo, toma-nos e nos faz entender essa última batalha. Cria um redemoinho para tirar a sujeira de Jerusalém e a sujeira do Rio de Janeiro. Senhor, provoca um redemoinho de unção aqui hoje, através de nossa postura profética, para limpar, Senhor, para trazer revolução, para trazer redenção, melhor dizendo, trazer a redenção do Rio de Jerusalém. Levanta, Senhor, os profetas e apóstolos, os crentes dessa geração, homens e mulheres, que de tal modo, Senhor, se apresente às portas da grande cidade e pleiteiem a causa. Chorem os ministros, chorem sacerdotes, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, poupa o teu povo, Senhor. Não deixa, Senhor, que venha opróbrio. Não deixa, ó Deus. Poupa, poupa, poupa. Escuta o clamor da igreja. Escuta o clamor dos santos, Pai.